noite, boa noite. Estamos começando novamente o nosso estudo do primeiro livro, Reencarnação e Investigação Científica, e hoje seria sobre o capítulo Reencarnação em Laboratório. Então a pergunta seria a seguinte: o teste de DNA pode provar a reencarnação? O exame do DNA, esse teste que é utilizado para autoria de crime, investigação de paternidade, de estupro, na área da ciência do delito. Então, nós vamos estudar hoje essa parte que envolve a genética, a biologia molecular, porém no estudo da reencarnação. No final do ano de 2006, eu fui fui convidado por uma senhora que queria uma prova científica ou confirmação da existência da reencarnação do seu filho que já havia falecido. Então ela queria uma prova contundente, utilizando-se inclusive, sobretudo, o teste do DNA. Então ela queria que esse filho falecido, que se chamava Marcelo, em 31/10/75, foi o falecimento dele, com a idade de 7 anos, pois tinha nascido em 6/5/68. Então eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos comentar sobre os testes, sobre as pesquisas. A mesma passou a se preocupar com essa ideia de palingenesia. Palingenesia é o sinônimo da reencarnação. Uma vez que o saudoso filho, o falecido filho, não mais se comunicou com ela através do plano espiritual mediunicamente, e também através da mãe, que tinha mediunidade. Então essa senhora, ela comunicava com o filho falecido porque ela era uma médium e a mãe dela também era médium. Então ela tinha um contato espiritual com a criança. Só que depois ela passou a não ter mais notícias dessa criança, do filho falecido, Marcelo. Então essa senhora passou a se preocupar com essa ideia da palingenesia a partir desse momento, que ela não teve mais a comunicação do filho. Uma vez que ele não mais se comunicou através do plano espiritual, conforme foi falado, o que fez procurar o médium na sua cidade. Então lá no centro dela, essa senhora do estado de São Paulo, ela procurou um médium que incorporava a entidade conhecida por Pai Otávio, ou muito no meio do espiritismo como Preto Velho. Então, em contato pessoal, o sensitivo, aliás, o médium, este lhe afirmou que o filho dela, o Marcelo, havia reencarnado num novo corpo. Então o filho dela não mais se comunicava espiritualmente, mediunicamente, com essa senhora e com a mãe dela, porque ele havia reencarnado, quer dizer, ele tinha renascido num corpo diferente, novo corpo, porém que era na própria família dessa senhora, embora um pouco distante. Mas aí essa entidade espiritual comunicou a essa senhora que ele havia nascido com uma peculiaridade ou característica herdada da vida anterior na região do peito, coincidentemente, portanto, com o detalhe da vida anterior. Então o filho dela tinha nascido, o médium falou para ela: a senhora procura aí na tua família alguém que nasceu aí recentemente e procura saber dessa criança, que ele vai ter uma similitude, uma característica, uma peculiaridade igual tinha seu filho. Então, de imediato, essa senhora se lembrou de uma criança que nasceu como filho de sua sobrinha neta. Então ela teve uma irmã que teve uma filha e a filha teve um filho. Então, esse filho seria o quê? Sobrinho neto dela. E essa senhora chama-se Vanessa. Só que esse menino que nasceu nessa família recebeu o nome de Márcio. E que, coincidentemente, conversando com o garoto, então essa dona Marina, o que ela fez?
ela soube desse menino que era o Márcio, que nasceu na família dela, como sendo o sobrinho neto dela, que seria o neto da irmã dela. Então ela procurou imediatamente o garoto. Mas só que quando ela procurou esse garoto, o menino reconheceu ela de imediato como mãe da vida anterior. Então o garoto teve essa lembrança que chama-se memória extracerebral. Reconheceu a mãe da vida ou existência passada. Inclusive lhe dizendo que sua mãe verdadeira era ela. Então o menino, inclusive, falou para ela assim: olha, você não está feliz porque eu nasci novamente e que gostaria de voltar a residir com a antiga mãe da outra vida. Então ela ficou completamente abismada e perplexa, já de imediato, quando o menino comentou essa lembrança, essa recordação da existência passada. Ademais, disse que já tinha nascido várias vezes e que voltaria com a Marina, que seria a primeira mãe, para a sua antiga casa, onde o Marcelo morou anteriormente, né? Às vezes a gente confunde Márcio e Marcelo, são nomes parecidos. Voltou à casa de sua sobrinha neta Vanessa para confirmar a recomendação do Preto Velho, que ela fez uma prova que seu filho agora era Márcio. Bastava levantar a blusa e confirmar as coincidências no peito da criança, momento em que se recordou que seu filho, Marcelo, o falecido, tinha um probleminha incômodo no peito. Então, o que ele tinha? Ele tinha 3 mamilos. Então, ele tinha uma presença de 3 mamilos, ou seja, um mamilo extra, que isso aí é uma síndrome genética, embora benigna, rara, conhecida pela ciência como mamilo supranumerário ou politelia. Então, o médico dessa família anteriormente tinha dito para essa mãe, não a indicação, o diagnóstico desta palavra. Ele cometeu um erro, porque ele falou que era uma displasia ectodérmica, e displasia ectodérmica é o contrário, a ausência dos mamilos no peito. Então, ela confirmou que realmente o filho da vida anterior, que era o Marcelo, ele tinha 3 mamilos, e agora, como ele reencarnou, ele voltou novamente com essa síndrome genética, com os 3 mamilos no mesmo lugar do peito, conforme a vida anterior. Quando em contato com o Márcio, ao puxar a sua blusa, a emoção e a surpresa lhe tomaram conta de sua visão, porque Márcio, que seria a atual encarnação, é o menino que está vivo, que é o sobrinho neto dela, então possui os 3 mamilos igualmente aos de Marcelo. Então, começou daí. Então, esse caso que sugere reencarnação, ela, além dela receber notícia do menino, reconhecendo ela como mãe, porque ele falou para ela, né? Então, além disso, ele tinha, coincidentemente, os 3 mamilos na região do peito, igual a criança. Então, ela queria uma prova mais profunda, porque já era o que ela tinha descoberto, sem dúvida, já eram bastante indícios, suspeitas da reencarnação. Então, durante a pesquisa e a investigação, eu verifiquei. Então, quando eu comecei a investigação em 2006, eu verifiquei que o garoto Márcio, ele nasceu em 20 de 2 de 96, enquanto Marcelo morreu em 31 de 10 de 75. Então, o Márcio nasceu em 96, menino da vida atual, e o Marcelo morreu em 1975. Logo, entre a morte de Marcelo e o nascimento de Márcio, transcorreram 21 anos. Então, se faz a conta,
21 anos. Então, esse tempo de 21 anos que separou a morte de Marcelo e o nascimento de Márcio, foram 21 anos, um tempo muito pequeno, muito curto, exíguo, entre os intervalos das reencarnações. Geralmente é de 100, 200, 250 anos que o espírito permanece na vida espiritual, plano espiritual, a quarta dimensão. Então, quando ocorrem essas reencarnações sumárias, muito rápidas, imediatas, o que acontece? A criança vai lembrar da vida passada. Então, foi o que aconteceu no caso aqui com Márcio, que falou, reconheceu a mãe da vida anterior, e além disso, perguntou se ela estava feliz, porque ele tinha renascido, né? Então, isso porque esse tempo foi muito curto. Então, como já havia dito, é uma memória extracerebral, uma memória fora do corpo físico, fora do cérebro. Nesta vida, Márcio apresentou várias lembranças da existência passada, inclusive comentando com Marina, né? Então, ele comentou várias fases, ele tinha gestos que lembravam a vida, a maneira dele bater na porta, chamar pessoas. Então, ela foi notando todos esses detalhes do garoto, das lembranças da existência passada. Então, Marcelo tinha um problema no coração. Então, agora nós vamos voltar 2 encarnações atrás. O Marcelo, esse garoto, quando era vivo, que era o filho da Marina na outra vida, ele tinha um problema de coração, na vida anterior. Então, por quê? Porque na outra vida, então na terceira encarnação, ele morreu com um tiro, disparo de arma de fogo no coração. Então, antes de ter sido Marcelo, na vida passada, vocês voltam mais uma vida. Então, ele foi assassinado com um tiro no coração. Então, ele veio com problemas cardiológicos. Esse era o Marcelo, da vida passada, que morreu de novo. Márcio, nessa vida, tem muitas dores nas pernas e também os 3 mamilos idênticos, conforme falado. E ele tem as dores nas pernas, segundo o médico da família, porque essas dores são um problema, uma má formação do problema da irrigação através de um problema cardiológico que não irriga sanguineamente as pernas do garoto Maurício nessa vida. Mas, logicamente, que esse problema continua sendo das existências passadas em vista da morte com o tiro no coração. Ambos possuem os mesmos gestos e a maneira de bater na porta para chamar as pessoas. Marcelo brincava de andar de cavalo de madeira nas viagens imaginárias, e Márcio atualmente monta a cavalo de verdade, pois seu pai é um grande fazendeiro no estado de São Paulo, um homem poderoso, muito rico. Então há essas coincidências da vida passada com a vida atual. Enfim, ambos têm a mesma personalidade e são apaixonados por cavalos e fazenda. Coleta do sangue. Então, na coleta do sangue, nós fizemos, essa senhora, eu mandei para ela 2 cartões Genicart norte-americano, que armazena o DNA por 20 anos, porque ele é antibactericida e fungicida. Então, ele preserva a molécula do ácido desoxirribonucleico. O que é isso? É uma linha de 2 metros que fica no interior do núcleo da célula. Ela fica espiralada, toda dobrada, tem 2 metros. Então, fizeram os cientistas atualmente, eles dizem que se colocasse, emendasse todo esse DNA do corpo, essa linha, esse pedaço de fio que dá 2 metros, o nosso corpo teria condições de chegar à Lua. E outros cientistas dizem que todo o DNA de toda a população planetária caberia dentro de uma colherzinha de chá, uma colherinha de chá, e são as informações do DNA. Mas justamente é esse fio que estaria dentro do sangue, dentro da célula, do núcleo da célula, que chama DNA genômico, que nós fizemos a investigação no caso da comparações das assinaturas genéticas do menino falecido.
que seria o Marcelo com o menino Márcio. Então, verificamos o seguinte: o garoto Márcio, os dois cartões FTA Classic Card foram enviados por mim. Eu mandei os cartões à senhora Marina. Foi feita a tipagem segundo o menino Márcio, a tipagem do sangue do menino Márcio, que é o menino atual, e a tipagem sanguínea do Kleber. Quem que é o Kleber? O Kleber é o irmão mais velho do menino Marcelo falecido, do morto, que nós não podíamos tirar sangue, logicamente não iria mais ter sangue, mas células do cadáver, porque é proibido por lei, vilipêndio de cadáver, é um crime, só com autorização judicial. Então, segundo orientações do perito de biologia molecular forense, nós fizemos o DNA invertido na gíria policial. Então seria o DNA tirado do irmão daquele morto e puxamos o cromossomo Y. Foram estudados 17 marcadores, alelos, unidades de repetição tetranucleotídeos de 2 a 6 pares de base que se repetem, de 3 a 100 vezes em uma região neutra e não codificadores de proteínas da estrutura celular, 17 locos SRTS microsatélites cromossomo Y. Então eu fui advertido para não entrar muito em detalhe nessa parte técnica, porque é uma parte muito complicada, difícil. Eu teria que um dia falar mais especificamente nesse assunto. Mas esse pedaço do fio, então o DNA, esse fio, tem uma região neutra. Essa região neutra, como foi dito, não são os genes não são codificadores de proteínas, ok? Porque nosso corpo é formado de proteínas, que provém de 20 aminoácidos. Na natureza tem 500 aminoácidos. E as proteínas é o que nos dá a vida. Então o DNA, ele é responsável por manipular, através do RNA, que é o mensageiro, nos ribossomos, a constituição das proteínas. Então, como esse DNA ele fica preso dentro do núcleo, ele não pode sair. Então, o que ele faz? Ele manda uma mensagem através do RNA. Então, o DNA são 2 fitas e o RNA é uma fita, que é o mensageiro, mas tem 3 tipos de RNA. Então, vocês imaginam um indivíduo que está preso numa cela, ele não pode sair, mas o que ele faz? Ele quer se comunicar, ele pega um bilhete e manda para comunicar com outra pessoa, ou então utiliza o celular. Então, essa comunicação na linguagem biológica seria o RNA. Então, o RNA que é responsável para mandar essas informações através dessas letrinhas químicas da vida, que vão depois ser lidas para se fazer as proteínas das células do corpo humano. Então, acho que deu para entender que é realmente uma informação difícil. Então, por exemplo, nós temos, nessa linha do DNA, são 20 mil genes, porém 18 mil são que conseguem fazer essas mensagens, são os que codificam as proteínas. E tem a região neutra, justamente na região neutra, que não codifica a proteína, é onde foi feito o teste. Mas, adiantando, é justamente nessa região, desses 18 mil genes, inclusive agora a ciência está descobrindo que proteínas agora do corpo humano, que antes não sabia que existiam determinadas proteínas. Então é justamente nessa região, nesse mensageiro, nessa transferência de informações que o perispírito, que é o corpo espiritual, atua para trazer as informações de existências passadas, bem como as curas espirituais e também as doenças.
Então, em 5/2/2007, o resultado foi negativo, mostrando que as provas não são encontradas nessa região picos dos mapas genéticos. Porém, as informações genéticas estariam registradas nas sequências codificantes, conforme eu falei para vocês, ou genes que traduzem proteínas. Então, são os genes que traduzem as proteínas. A ciência fala mais ou menos 18 mil. São 20 mil, mas confirmados 18 mil. Então, eles traduzem justamente esses genes se repetem. Então, quando os cientistas futuramente, daqui 100, 500 anos, 1000 anos, vão perceber que o DNA da pessoa passada, através das proteínas, serão as mesmas da existência passada. Porém, 1,5% que codifica, 98% do DNA não ainda foi descoberta pela ciência. Então é um mistério ainda as atividades do DNA. Conclusão. Quanto ao estudo do DNA na reencarnação, Marcelo e Márcio apresentam mamilo extra supranumerário ou politelia. Então veja que interessante. Então ambos tinham essa síndrome genética. É uma síndrome congênita. Por quê? Porque nasce consigo, a criança já nasce. Então, por isso a medicina chama de síndrome, não sabe a causa. Então, diferente de doença. E esse gene justamente chama NRG3, N de navio, R de rato, G de gelo, 3/3. Contém uma receita para produzir a proteína. Então, esse gene, ele contém uma receita, que nem receitinha de bolo. O que ele faz? Quando ele se manifesta na vida atual, ele vai produzir uma proteína ou sinal bioquímico para a produção de tecido mamário, no caso, que é aqui, mas ele produz tudo que tem no corpo humano, inclusive os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são a defesa do organismo. E se não for, e se for essa proteína ativada no lugar errado, então o que acontece? Quando essa proteína que produz o mamilo, ela é ativada no lugar errado, como aconteceu com Márcio e Marcelo, haverá esse mamilo extra ou mais mamilos, né? Então não vai entrar em detalhe por que vem esses mamilos. Aí é um estudo aí que vai 1 hora para falar sobre isso aí. Mas a ciência, eu só vou dizer o que a ciência diz. É uma linha onde os mamíferos têm as mamas, no caso as cadelas, tem vários mamilos, né? 1 em cada 18 pessoas ou 1 em cada 8 mil pessoas terá essa malformação no desenvolvimento do bebê. Portanto, tanto Marcelo quanto Márcio têm o mesmo problema genético no gene acima citado. Então, o perispírito, ou na minha designação de programa psicomorfobiogênico, atua na formação do novo corpo físico, sobretudo quando ambos os genitores apresentam nessa existência genes combinantes fracos. Assim sendo, o corpo atual apresentará não só a mesma aparência física da vida passada, mas também as mesmas síndromes. Contudo, vale lembrar que todas as pessoas são 99,9% semelhantes no DNA. Observação. Porém, a cor dos olhos de ambos os garotos foi alterada. Então, na vida passada, Marcelo tinha os olhos azuis, contudo, nessa vida ele veio com os olhos castanhos. Por quê? Porque os pais biológicos tinham os olhos castanhos. Então, esse gene, que é o OCA2, O de ovo, C de cebola, A de amor, 2, segundo, ele tem um traço dominante aos olhos azuis e os olhos verdes. Então, eu vou adiantando que se respeita as leis biológicas. Então, o perispírito, essa herança espiritual, Sankara, na linguagem hinduísta, dos hindus, que são reencarnacionistas, diferente de nós,
através da religião cristã católica e evangélica. Então, essa herança espiritual, quando a moral é muito elevada, aí sim ela consegue sobrepor sobre as leis biológicas, e no caso poderia vir também com os olhos azuis. Mas, de um modo geral, como esse gene era dominante, se ele era o dominante com o olho castanho, então, na vida passada era azul, ele veio com o olho castanho. Nesse caso, o corpo espiritual não interagiu ou conseguiu alterar esses genes dominantes, respeitando a lei natural, logo os genes não se combinaram ao acaso, mas sob o comando do perispírito, que os moldam, refletindo o acabamento final no corpo físico. Então, não existe esses genes, esses 20 mil genes que nós herdamos dos pais, eles não se combinarão ao acaso. Por quê? Porque é o perispírito que vai fazer a formação. Então, por isso que a pessoa vem parecida com a vida passada, traz personalidade, todas essas circunstâncias atuais que muitos acreditam na memória genética. Não tem nada a ver, porque é muito mais profundo, porque esse corpo, o modelo organizador biológico, segundo Hernani Guimarães Andrade, que vai manipular os genes. Então, se conclui que o perispírito, através do inconsciente, então é o inconsciente, vai atrair ou sintonizar com os genes herdados dos pais, conforme a sua evolução ou desequilíbrio. Se na existência passada, então esse perispírito você vai começar a formação do embrião, por exemplo. Então, desde a fecundação do óvulo, se na existência passada a pessoa teve uma conduta, ações, uma conduta que foram elevadas moralmente, com certeza atrairá os genes benéficos. Eu coloquei benéficos, isso é palavra minha, ou saudáveis. Então, as doenças não é que seriam os genes dos pais, ou é um castigo, seria esse o motivo. Não, é porque esse corpo espiritual, na verdade, já estaria comprometido em vista das ações que ele praticou. Então, se ele praticou deslizes delituosos ou morais, infelizmente atrairá, sobretudo, genes defeituosos, originando a síndrome genética, que a ciência não sabe. Então, é o próprio corpo espiritual que praticou o crime na vida passada, ou essas ações imorais, então ele sintoniza com esses genes que são defeituosos. Então, por isso ocorre a doença, aliás, a síndrome genética congênita, que a ciência não descobre. Por quê? Porque não está no corpo. Se localiza o gene, mas aquele gene defeituoso foi em vista da atração daquele corpo espiritual da existência passada que atraiu ele, sintonizou com ele, porque são energias que, não vou dizer negativas, mas não são evoluídos. Então se atrai a lei da afinidade. Nesse sentido, vale lembrar e fazer referências a obras do saudoso Chico Xavier no livro Missionários da Luz, capítulo 13, sobre a reencarnação de Segismundo, onde nesta existência vem como filho de Adelino, vítima essa de homicídio a tiros. Então esse Adelino, na encarnação passada, ele morreu também vítima a tiros através... Depois eu vou comentar esse fato aqui mais para frente. Então, o Segismundo, vou explicar para vocês, o Chico Xavier, ele comenta que esse espírito, numa existência passada, ele havia matado esse Adelino. Tinha o mesmo nome, né? O Adelino. Nessa vida ele veio como Adelino Silveira. Então, por que ele matou o Adelino? Porque ele era apaixonado pela mulher desse Adelino, chamada Raquel. Então, o que ele fez? Para ficar com a mulher do Adelino, ele assassinou o Adelino. Só que
esse crime que ele praticou, nessa vida ele veio como filho da vítima que ele assassinou. Então, eu vou fazer mais um comentário consultando um site, Instituto Beneficente Chico Xavier, as doenças na visão espírita, fonte Folha Espírita, da saudosa médica doutora Marlene Nobre, foi uma médica presidente da AME, a AME, a Associação Médica do Brasil. Ela era uma estudiosa, uma cientista, essa médica. Então, eu não encontrei esse assunto no Missionário da Luz, na obra. Eu li, não um livro, porque eu não tenho um livro, mas li pela internet, e não encontrei um comentário do Segismundo que ele viria com doença, mas ela relata que a história, eu não sei, eu sempre ouvi falar que esse Segismundo viria com uma doença no coração, mas se confirma nesse site. Então eu coloquei a opinião da doutora, que é uma médica. Então, em uma vida passada, ela comenta o seguinte: em uma vida passada, por causa de Raquel, então Segismundo tirou a vida física de Adelino, com um tiro no coração, conforme estava falando. Renasceu como filho de Adelino e Raquel, e trouxe já na formação do seu corpo físico o problema cardiológico, que só se manifestou mais tarde com a doença do tônus elétrico do coração, após os 40 anos. Então, como ele matou o Adelino na vida passada com 40 anos, então a doença vai se manifestar também nessa vida, somente com a idade que ele está coincidente com a vida anterior, 40 anos. Então, ele renasceu como filho de Adelino e Raquel. Aos 40 anos de idade, ele passou a ter esse tônus elétrico do coração, que é o tipo de uma arritmia. As doenças em geral surgem relacionadas à idade em que as faltas foram cometidas. Isso aqui é a alegação da médica, é uma cientista, ela estudou com inúmeros médicos espíritos. Então, achei interessante, constei a explanação dela. Considerações finais. Com devido respeito e considerações pelas obras do Chico Xavier, após debruçar anos a fio em pesquisas de laboratório e no mundo da observação, ao contrário da obra Missionário da Luz, através das pesquisas do DNA, então eu estou dizendo o seguinte, que eu respeito muito as obras do Chico Xavier, porque são romance, é gostoso de ler, você não é cansativo como essa dissertação que eu estou fazendo, que é muito técnica, científica. Então não cansa muito, você lê um romance, vai ver a vida da pessoa que matou, depois voltou, e é muito mais fácil de entender. Só que eu não estou discordando que não existe no plano espiritual o André Luiz, que é o repórter, o maior repórter do plano espiritual, o Alexandre, que seria o orientador dele, que existe o Instituto da Reencarnação lá, que eles programaram a reencarnação desse Segismundo, que matou Adelino para vir como filho, para resgatar o crime. Não. Mas isso que foi dito pelo Chico Xavier, eu entendo que foi uma exceção, porque imagina, morre pessoa e nasce toda hora a pessoa, como é que vai ter lá você procurar o óvulo da mulher, o cromossomo que vai procurar o gene defeituoso, que vem com problema no coração, ou vem com esse problema aqui que eu falei do menino com cismania? Então, eu acho que isso aí ele comentou para exemplificar, para as pessoas aprenderem. É lógico, aconteceu, mas de um modo geral, eu comento em vista do teste do DNA que eu fiz, que isso é automático, é sumário, quer dizer, a pessoa, se ela pratica um crime como esse, que a lei da ação e reação, ela vai ter que vir com doença ou outra, karma, que são as doenças kármicas, para resgatar essa falta. Então, não precisa um espírito lá de luz, né, que são esses instrutores que o Chico Xavier fala, porque automaticamente o teu inconsciente, o perispírito, já vai programar isso aí na tua vida. Então, é o que eu comento aqui. Então, em vista da pesquisa que eu fiz do DNA, que eu estou passando essa informação. Então, seria devido à pesquisa com o DNA, entre as informações genéticas desses dois protagonistas ou personagens envolvidos no caso que sugerem reencarnação, que são Marcelo e Márcio.
Então, como eu fiz o exame do DNA, fizemos um estudo profundo, a gente descobriu isso aí, que automaticamente, se você cometer deslizes morais, faltas delituosas, então o teu corpo espiritual automaticamente ele vai registrar isso aí, ou registra as ações boas ou as negativas. E as negativas, quando você vai renascer, o que acontece? Aquela mancha que ficou no perispírito, nesse corpo espiritual, vai sintonizar com os genes fracos, os genes defeituosos, então vai ocorrer a doença. Então não é que lá você vai para um instituto e vai ter médicos, né? Tem os médicos lá, lógico, espirituais, mas isso acontece no dia a dia, automaticamente através do nosso inconsciente, que é o perispírito. Esse corpo mental, uma espécie de disco rígido de computador, então esse corpo mental, que é o corpo do perispírito. Então nós temos 3 corpos: corpo físico, corpo espiritual e o corpo mental, é o espírito. Então isso aí é o espírito, é o pensamento, é o espírito da pessoa, ele não precisa da matéria, mas esse pensamento ele age no corpo espiritual, o perispírito. Então o que ele faz? Ele é como um disco de computador, o que você escreve, eu estou falando aqui, está registrando tudo, é a mesma coisa, o perispírito, ele registra. Então, o que você faz na vida, o que você pensa, se a pessoa trai marido, a pessoa comete furto, ela pensa que não está sendo registrado todos esses atos, mas o perispírito dela está, que não o disco rígido de computador, ele está gravando tudo. Imprime todos os pensamentos e ações de existência passada, extracerebral, imprime todo no corpo, no novo corpo, e no renascimento somatiza no atual corpo físico através dos genes, dos 20.000 genes. No interior das estruturas celulares pelos genes codificantes. Então vocês vejam que coisa fantástica. Foi isso que nós descobrimos na pesquisa do DNA. Então, o perispírito ele atua nos genes codificantes e não na região neutra onde é feito o teste do DNA. Vocês não precisam saber disso aí porque realmente é muito difícil. Se na vida anterior nós cometemos um deslize delituoso ou moral, certamente através da lei de ação e reação, certamente este débito vai atrair e sintonizar com os genes de versões fracas ou defeituosas herdados de nossos pais nessa existência. Ao contrário, se nós nos mantemos elevados moralmente, além da prática do amor, da caridade, esse corpo eterno, designado através das obras de Allan Kardec como perispírito, então que eu chamo de programador, porque ele é tipo um disco de computador, né? Então eu pus o PEP, porque P é programador. PP, né? Vocês lembram do PEP legal, aquele desenho? Então eu coloquei o programador, PEP, e o P da segunda letra seria psicomorfobiogênico. Então é super complicado isso aí para explicar, que é o corpo espiritual, muito mais profundo do que a ciência fala, do que a doutrina fala, mas é o trabalho que eu fiz. Então poderá sobrepor através do Sankara. Sankara, no hinduísmo, é herança espiritual. Vocês vejam que interessante. Então, no corpo físico, a pessoa, quando vai nascer, há dois fatores que interferem nesse novo corpo. Primeiro, é o fator genético, biológico, que são os cromossomos do pai e da mãe. E o outro fator é o Sankara, que é o perispírito, que é o corpo espiritual da vida passada. Então, os dois vão formar o atual corpo dessa existência presente. Então, essa herança espiritual, o Sankara, ele pode alterar até mesmo os genes ou alelos dominantes, no caso que eu falei para vocês, do olho castanho é dominante, trazendo consigo para o corpo atual não só boa saúde, como também um temperamento de personalidade e comportamento muito mais edificante e benéfico.
Mas para você alterar essas leis biológicas, inclusive esses alelos, esse gene dominante, você tem que ter uma bagagem moral muito grande para fazer isso aí. Então, logicamente, você não virá com doença, porque teu corpo espiritual é muito evoluído. Então, foi o que nós descobrimos nas obras, nas pesquisas do DNA. Cuide bem do seu corpo espiritual, porque ele é eterno. Então, nós temos que cuidar desse corpo espiritual, porque ele não morre, morre o corpo físico. Cuide bem dos pensamentos e atitudes, porque o pensamento é o corpo mental do eterno espírito. Considerações finais sobre as doenças e síndromes. Marcelo na vida anterior, passada, teve duas encarnações. Então, Marcelo na vida passada teve duas encarnações que foram estudadas e localizadas. Ele foi assassinado na anterior existência passada, então, ou seja, 2 vidas atrás. Ele foi assassinado com um tiro no coração após ter reencarnado como Marcelo e depois como Márcio. Então, ele teve os problemas cardiológicos. Eu lembro quando a mãe dele disse que ele tinha feito a cirurgia no coração, mas ele foi correr atrás de um gatinho lá perto do Hospital de São Paulo, Hospital do Coração, não me lembro, e o esforço veio a falecer. E veio morrer com 7 anos. Então, Marcelo de Márcio, sua atual encarnação, sofre com dores nas pernas devido. Então, ele morreu lá com 7 anos, na outra vida morreu com tiro, e agora as pernas dele não irrigam normalmente, e isso traz o sofrimento, que ele tem dor nas pernas devido a esse problema cardiológico. Então, são 3 encarnações com dores e doenças. Vocês vão falar, pô, mas é injusto. Ele foi assassinado e ainda fica sofrendo. Infelizmente, essa que é a pesquisa. Então, a pessoa tem que morrer, como diz assim, através da longevidade. Vocês entenderam? Porque a morte, ela pode, na outra existência, trazer consequência não só para a saúde, como a personalidade. Bom, aí vocês vão falar, mas e o cara que matou? Com certeza ele vai ter problemas 1000 vezes piores, né? Porque o que a pessoa faz, ela vai ter que pagar. A vítima vai continuar sofrendo, mas ele vai sofrer muito mais. Então, no livro Ação e Reação de Chico Xavier. Então, tem um outro livro, A Lei do Missionário da Luz, que eu achei interessante, porque as minhas pesquisas confirmam tudo isso aqui que o Chico Xavier falou. Então, nesse livro Ação e Reação de Chico Xavier, ele comenta novamente sobre o caso do Adelino, o seguinte: no século XIX, então no século XIX, Adelino era filho adotivo de um rico fazendeiro. Então, vocês lembram que eu falei que na vida passada Segismundo matou o Adelino com um tiro. O Adelino veio nessa vida, aceitou ele como filho. Mas só que o Adelino, que morreu com tiro na vida passada, na outra vida também aprontou, que ele foi assassino. Então, vocês vejam que interessante. Então, o Chico Xavier está comentando a situação dele agora, do Adelino. Porém, aos 42, Adelino era filho adotivo de um rico fazendeiro, né? Porém, aos 42 anos, seu pai adotivo casou-se com uma moça de 21 anos. Adiantando, essa moça de 21 anos é a Raquel da vida passada e a Raquel dessa vida. Então, são 3 encarnações. Então, a moça de 21 anos, ela tinha a mesma idade do filho adotivo, que era o Adelino, que é o pai atual do Segismundo, onde ambos se apaixonaram. Então, enteado e madrasta se apaixonaram. Então, o fazendeiro casou com uma moça muito mais nova, metade da idade dele. Ele tinha um filho adotivo da mesma idade da mulher, da esposa, que seria a madrasta, só que o enteado e a madrasta se apaixonaram. Então, ambos que fizeram? Deram uma bebida forte para o fazendeiro e após mataram ele, o mataram com fogo, incendiaram o corpo dele. E ele morreu. Só que esse
Adelino, ele casou-se com a madrasta Raquel, mas sentiu-se infeliz devido ao remorso. E na vida espiritual, arrependido, reencarnou no século XX, agora como Adelino Silveira. E desde pequeno foi tomado por um extenso eczema no corpo inteiro. Então, como ele botou fogo, matou o fazendeiro, nessa vida ele teve esse problema de eczema. Então, aí vocês vejam que agora é ele como autor que está tendo a doença, o corpo inteiro, né? Bom, então, eu gostaria de dizer o seguinte: isso que o Chico Xavier descreveu e consignou nas obras dele é a mais pura verdade. Por quê? Porque todas as investigações que eu fiz, inclusive com DNA, vocês vejam, o rapaz lá tinha os 3 mamilos, veio com os 3 mamilos, né? O mamilo supranumerário. E aí eu investiguei, por exemplo, inúmeros casos que eu vou mostrar para vocês, inclusive o Mussolini. O Mussolini, eu ainda não fiz uma apresentação sobre essa investigação, mas a investigação que eu fiz se deu em Uberaba. Por quê? Porque o Chico Xavier falou que o Mussolini, Benito Mussolini, que era o ditador lá da Itália, teria reencarnado em Uberaba, como José Luciano, conhecido como Zezão. Só que esse Mussolini, ele dizimou 500 mil de africanos com gás mostarda. Então matou lá 500 mil pessoas, né, na África. Então ele renasceu com uma doença chamada pênfigo foliáceo, que ele veio em carne viva. E o Chico Xavier os pegou nos braços e levou para o instituto lá de fogo selvagem, onde foi criado essa segunda personalidade de Mussolini. Porém, como ele também utilizou mal a inteligência para a guerra, ele veio com uma doença de retardamento mental leve do CID-70. Eu peguei o laudo do médico, psiquiatra, e ele andava para trás. Então eu pesquisei, infelizmente não encontrei as digitais, porque ele tinha um problema de doença no corpo, também não tinha como eu ver as marcas de nascença no peito dele, porque a pele dele foi toda consumida por esse problema, né? Então, a saúde e as doenças estão relacionadas com as ações de vidas passadas, como nós chamamos de doenças kármicas. Bem, esse senhor aqui, ele tem um dedo torto, o polegar direito. Por quê? Ele foi dar um tiro com uma espingarda e a bala, o chumbo entrou na junta do polegar dele. Ele fez a cirurgia, mas um do chumbo não tirou e ele foi ficando com o dedo atorciado para dentro da palma da mão. Ok? Esse caso se deu em Alagoas. Ele está aqui, ó. Então mandaram o dedo dele. Só que acontece que a família, inúmeras pessoas tiveram sonhos que esse advogado, que teria morrido, ele teve um AVC no lado parietal direito e morreu. Porém, os familiares sonharam que ele iria reencarnar como neto dele. Aqui, tá vendo o menininho? Então ele viria como neto dele. Só que o menininho também nasceu com o dedinho torto. Vocês estão vendo? Olha só. Ele tem o dedinho torto, olha, eu pus uma flechinha. A ciência não explica isso aí. É uma síndrome. E além dele nascer com o dedinho torto, ele nasceu canhoto, porque quando ele teve o AVC do lado parietal direito, acho que paralisou o lado esquerdo. Isso é a família que comenta, mas tem lógica. Então, ele veio com esse problema. Então, eu fiz a investigação desse caso de reencarnação, e são inúmeros casos. Eu falei do Eduardo. O Eduardo é um garoto que ele veio com uma fissura de 6 milímetros no ventrículo
direito do coração, mas o avô dele, numa existência passada, morreu com um tiro de bereta 635, um disparo acidental, justamente na mesma região do ventrículo direito do coração. E a bala 635 é a mesma, a mensuração é a mesma de 6 milímetros. Então ele fez nessa vida inúmeras cirurgias para corrigir essa fissura. Por quê? Porque na vida passada ele era o avô dele. Então também 20 anos, sempre assim. 0 a 20, 0 a 20, 0 a 20. Se você renascer nesse prazo, você não só vai lembrar da existência passada, mas como trará consigo também as causas mortes da vida anterior. Então aqui é outro garoto que eu investiguei, não vai dar tempo de falar. Esse aqui é o caso Gabriel, foram inúmeras crianças que me contrataram. E esse aqui é o caso que eu falei para vocês, foi feita uma matéria jornalística, né? Todos os casos eram documentados. Olha aqui, ó. E aqui é umas reportagens minhas sobre as pesquisas que eu fiz com o DNA, o selo genético sobre o DNA. Aqui eu comentando esse caso do menino sobre uma investigação de reencarnação, daquele caso do menino do Vietnã, e as reportagens todas sobre o DNA. Então, muito obrigado mais uma vez, fique na paz de Deus e até a próxima entrevista, se Deus quiser. Obrigado, Sueli, obrigado, Fátima. Bom descanso para todos vocês.